A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aqui nessa semana compartilhando mais uma palavra do Senhor. Nós queremos que as palavras tenham sido edificantes, palavras poderosas para a tua vida. E eu creio que essa semana não será diferente. Nós vamos estar falando sobre o título Os Vencedores São Vitoriosos. Parece até uma redundância, né? Mas é uma redundância mesmo, que aqueles que vencem são vitoriosos. E nós temos uma palavra para a tua vida nessa semana. Uma palavra que eu creio que vai trazer uma fé, vai gerar uma fé ao teu coração, que vai te posicionar, vai te levar a uma postura, uma atitude de fé diferente, vitoriosa. E a nossa esperança está exatamente nessa palavra, uma palavra de vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, que chega até nós, que vem até nós através dessas promessas, e nós andamos por fé, e a vitória que ele teve é a vitória que nós temos e que nós tivemos, que teremos, né, no vindouro. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Queridos, Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e versículos 11, são a base para aquilo que nós vamos estar conversando nesse dia. Deixa eu ler contigo no nome de Jesus. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eu quero destacar o versículo 11, quando diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Queridos, aqui nós temos, na verdade, duas chaves para a vitória. Nós temos duas bases, na verdade, né, que são a base da vitória de um cristão, a base de vitória para as nossas vidas. Aqui fala que essas duas chaves, essas duas bases para a vitória são o sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho, a palavra do nosso testemunho. Então, nessa semana, nós vamos estar meditando um pouquinho sobre a primeira base, que é o sangue do Cordeiro. Na próxima semana, vamos estar falando sobre a segunda base, que é a palavra do nosso testemunho. Eu creio que essa palavra vai edificar a tua vida. Então abra o teu coração, que o Espírito Santo possa te dar toda a atenção e receber essa palavra de Deus, essa palavra de verdade, que ela seja realmente impregnada no teu coração, na tua mente, e que possa viver como um vencedor. Querido, sangue do Cordeiro. Se nós vamos lá em João capítulo 1, versículo 29 e versículo 36, quando Jesus foi batizado, quando Jesus chegou-se a João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele falou isso, quando ele exclamou isso, os discípulos de João que estavam próximo dele, simplesmente ouviram o Cordeiro de Deus. E quando eles ouviram sobre o Cordeiro de Deus, eles simplesmente deixaram João e começaram a seguir Jesus. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles deixaram João e começaram a seguir a Jesus? Porque eles identificaram aquilo que João exclamou, aquilo que João profetizou, aquilo que João, na verdade, direcionou. Diz: eis o Cordeiro. E como israelitas, amados, eles compreendiam o significado disso. Eles compreendiam o perdão e compreendiam a expiação. Que a expiação, que significa que é aqueles que são redimidos, aqueles que são reconciliados com Deus. Então eles entenderam o que significava o Cordeiro de Deus.
Eles entenderam o que esse significava para a vida de um israelita, para a vida de uma pessoa. Como é que eles entenderam isso? Porque sendo conhecedores, israelitas conhecedores da palavra, conhecedores da lei, conhecedores lá de Êxodo, quando fala, né, capítulo 29, versículo 15 e versículo 19, diz ali que quando, né, o pecador impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, sobre a cabeça do carneiro, ali, quando ele estava morrendo no altar, quando estava ali sendo derramado o seu sangue, o pecador vinha e colocava a sua mão sobre o carneiro, sobre o cordeiro. E os pecados que estavam sobre ele passavam para esse cordeiro, para esse animal. E aquele sangue derramado era, na verdade, a expiação, era o fato de ser redimido, de ser reconciliado com Deus. Ali havia perdão do pecado. Então todo pecado era passado para aquele cordeiro, e aquele cordeiro que morria. O cordeiro em si, amados, ele não morria por haver pecado, mas o cordeiro era morto no lugar do pecador. Presta atenção, ele era morto no lugar do pecador, e ele morria em função do nosso lugar, sendo o nosso lugar, né? Precisaríamos morrer pelos nossos pecados, mas na verdade o cordeiro, ele nos substituía. Então quem realmente merecia ser morto éramos nós, mas através desse processo, através disso direcionado no Antigo Testamento, quando ele confessava, botava a mão sobre o cordeiro, ali os pecados dele eram lavados, ele era redimido, tinha paz com Deus, e os pecados eram levados sobre o cordeiro. Então o cordeiro tornava-se o sacrifício em substituição pelo pecador, ou seja, morrendo em seu lugar. E isso nós trazemos para Jesus. Jesus derramou o seu sangue por nós. Isso ilustra bem a obra da cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e pelo meu pecado, levando o meu pecado. Nós éramos merecedores de morrer por causa do meu e o teu pecado. Você era um merecedor de morrer. Mas, no entanto, Jesus, o Cordeiro de Deus, e é isso que os israelitas identificaram, o Cordeiro de Deus que morreu como nosso substituto, em nosso lugar. Assim sendo, sou perdoado e desfruto da justificação, da reconciliação para com Deus. Hoje eu me torno justo como se não tivesse pecado. Quando eu realmente creio na obra da cruz, quando eu recebo esse sangue de Jesus como uma verdade para a minha vida, então esse sangue ele me purifica, esse sangue me justifica, eu agora tenho paz com Deus, eu posso me achegar na presença de Deus em todo e qualquer momento. Sem esquecer que nós, apesar de recebermos a Cristo, apesar de recebermos a salvação, nós precisamos confessar ainda os nossos pecados, porque nós continuamos pecando. Então a palavra lá em 1 João 1,9, né, diz bem assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Nós precisamos continuar confessando, e no momento que eu confesso o meu pecado, pelo poder que há no sangue de Jesus, eu sou perdoado. Não por mérito meu, mas pela obra da cruz, quando eu clamo o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem esse poder de me reconciliar com Deus, de perdoar o meu pecado. Quando eu verdadeiramente entendo essa obra na cruz, quando eu verdadeiramente entendo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são esquecidos, lançados no mar do esquecimento. Queridos, isso é muito importante. Tem muitas pessoas que ainda estão debaixo de acusação. Infelizmente, o diabo ainda os acusa. Como aqui diz em Apocalipse, né, que foi derrotado, foi expulso o acusador, mas naquele tempo ainda ele está nos acusando. Haverá um tempo em que o acusador será expulso.
mas aquele que perseverar, aquele que ficar firme, aquele que clamar pelo sangue de Jesus, esse será livre. E seja livre nesse dia, seja livre a partir de hoje. Não aceite a acusação do inferno, não aceite apontamento do diabo para a tua vida. Confessa o teu pecado e receba o perdão de Deus para a tua vida. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa vitória. Por isso que nós somos vitoriosos. Eu erro todos os dias. Por que a misericórdia se renova todos os dias? Porque eu peco todos os dias. Hoje de manhã ela se renovou. Essa manhã ela vai se renovar. Mas nesse dia eu confesso o meu pecado. Clamo pelo esse poder do sangue de Jesus, que me justifica e que me dá direito, me dá de estar na presença de Deus. Receba isso como uma verdade para a tua vida. O sangue de Jesus é poderoso contra o inimigo. Aquela cruz, o sangue de Jesus derramou nela por nós, derrotaram o diabo e os demônios. O sangue do Cordeiro manteve Satanás, o destruidor, ao lado de fora das casas dos israelitas. Você conhece essa história na noite de Páscoa do Egito, onde foi morto, né, os primogênitos através de um espírito, através de um anjo destruidor. Mas todas as casas que tinham dos seus umbrais o sangue do Cordeiro, o sinal do sangue, essas casas foram libertas e foram poupadas desse anjo destruidor. Então esse anjo, esse sangue, ele tem um poder de nos guardar. Você não precisa andar mais com medo. Você tem o sangue de Jesus na sua vida. O sangue, esse sangue de Jesus tem frustrado os planos do diabo por todos esses séculos. Imagina, por isso que os escritores lá do Novo Testamento, eles falam entusiasticamente. Quantos escritores, e aqui eu quero citar para você, 1 Pedro 1, 18 e 19, ele fala entusiasticamente, ele fala sobre esse poder desse sangue. E ele diz bem assim, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, foram resgatados por isso, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue do cordeiro. Então o sangue do cordeiro, ele nos resgatou do nosso fútil procedimento, coisas que nós aprendemos dos nossos pais, aqui está dizendo, mas e que nos legaram, né? Que nos deram e nos passaram. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, eu sou livre, inclusive dos aprendizados, da cultura, da filosofia, da educação, que está contra a palavra de Deus, que está contra a liberdade que está em Cristo Jesus. Hoje estou livre, você está livre. Por isso que nós podemos estar entusiasmados, por isso que nós podemos estar alegres e felizes, porque nós fomos resgatados. Ou seja, nós estamos livres, nós não estamos mais debaixo de uma prisão. Apocalipse 1,5 diz coisas poderosas. Diz lá assim, aquele que nos ama, Jesus Cristo, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou, eu estou livre. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha que palavra tremenda, poderosa para a tua vida e para a minha vida. Diz assim, digno de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes através do sangue, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que palavra poderosa, querido. Que palavra poderosa, querido. Em nome de Jesus, receba essa palavra que vem para a tua vida. Esse que foi morto, esse que comprou para Deus os que procedem, nós procedemos aqui no Brasil, ou talvez você esteja procedendo de outra tribo, de outra nação, de outro povo, mas você foi comprado pelo poder do sangue de Jesus. Creia nisso. Você não faz mais parte
de outra nação, senão do reino de Deus. E viva com essa verdade, com essa atitude de fé. Clame o sangue. Diz no Apocalipse, né, que os nossos irmãos venceram pelo sangue do Cordeiro. Queridos, você tem uma arma poderosa nas tuas mãos, uma chave de vitória, que é o poder do sangue de Jesus. Quando for resistir o inimigo, diga as seguintes palavras. Nós fizemos aqui uma pequena oração. Diga assim, ó: poderes das trevas, eu clamo o sangue de Jesus contra vocês. Preste atenção, ordeno-lhes a libertarem essa pessoa em nome de Jesus. Talvez você esteja orando por alguma pessoa que ainda não foi salva. Ore dessa maneira. Ordene que ela seja livre na sua vontade. Ordene que essa pessoa seja livre pelo poder do sangue de Jesus, que o sangue já comprou aquela pessoa para o reino de Deus. Ordene isso. Olha, você percebe que é uma ordem. Você manda, você não pede. O sangue de Jesus, diga assim, o sangue de Jesus comprou a liberdade dessa pessoa. E ordeno-lhe que a saírem e abrirem a mão dessa vida agora mesmo. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha a te libertar. Eu ordeno toda obra do mal, toda obra maligna, toda amarra, toda corrente, em nome de Jesus, seja quebrada sobre a tua vida. Toda maldição hereditária, toda palavra maldita contra a tua vida, eu ordeno no nome de Jesus que seja desfeita no mundo espiritual. Eu ordeno e declaro o sangue de Jesus, eu declaro cura sobre a tua vida, cura sobre a enfermidade, porque pelo sangue de Jesus, ele levou na cruz também do Calvário, através das suas chagas, as suas feridas, todas as nossas enfermidades. O sangue de Jesus nos perdoa, querido. Receba o perdão nesse dia. Receba e viva esse perdão. Seja livre, seja livre. Declare a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o trabalho, sobre tudo que você colocar as suas mãos. No nome de Jesus, declare a vitória sobre os teus parentes que ainda não foram alcançados pela verdade do sangue de Jesus e da palavra da verdade. Eu, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. Você entendeu o valor que foi pago? Querido, foi pago um alto preço, um preço muito alto pela tua vida. Foi pago um alto preço para que você pudesse estar hoje livre. Seja livre, livre nos pensamentos, livre no teu coração, livre da ira, livre do ódio, livre das acusações do inferno, livre para ser e cumprir o que Deus tem como propósito para a tua vida. Receba essa verdade. Eu declaro essa vitória sobre a tua vida. Você compreendeu que o poder do sangue de Jesus tem contra os desígnios, os caminhos, as artimanhas de Satanás contra você? Não ceda 1 centímetro para o inimigo. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor Jesus. Jesus, quando entregou a sua vida na cruz, ele entregou por amor à tua vida. Receba esse amor nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, momento que você estiver ouvindo. Creia nessa verdade e receba essa verdade para a tua vida. Pai, eu abençoo, Pai, todo aquele que está me ouvindo. Eu creio no poder que há no sangue de Jesus, que perdoa os meus pecados, os nossos pecados. Eu creio no poder do sangue de Jesus, que me dá acesso à tua presença, que me torna justo, que lava as minhas vestes, lava a minha mente, lava o meu coração. Pai, que da mesma forma todo aquele que está me ouvindo seja, Pai, lavado por esse sangue poderoso, Deus. Eu abençoo, Senhor, e declaro, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, uma semana abençoada, um fim de semana abençoado. Eu declaro vitória sobre a família, sobre os relacionamentos, sobre o trabalho. Pai, aquele que precisa de uma porta aberta, que a porta se abra, Deus. Que o Senhor manifeste, manifesta o teu poder, pelo poder do Espírito Santo.
Você que está enfermo, receba a cura agora. Perceba o fogo do Espírito queimando a enfermidade no teu interior, no teu intestino, no teu pulmão agora, que seja restaurado todas as funções pulmonares. Nos olhos, Deus, restaura a visão. Nos ouvidos, Pai, no corpo físico, nas dores, no sistema nervoso, no sistema, Pai, de músculos, Pai, no nome de Jesus. Nos nervos, Deus, coloca os nervos no seu devido lugar. Dores de coluna, Pai, sejam restauradas agora pelo poder que há na cruz, no poder do sangue, no poder das chagas do Senhor Jesus. No nome de Jesus eu declaro essa verdade e declaro o poder de Deus sobre essas vidas. Receba, querido, receba no nome de Jesus. Creia e viva nessa fé, na sua palavra. Semana que vem vamos estar falando da outra palavra, da outra chave, que é a palavra do nosso testemunho. Esteja conosco, ministre isso, passe esse vídeo para frente, passe para que as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, passe para aquele que está enfermo, divulgue a palavra de Deus. É o momento que nós estamos vivendo, que através de vídeo, através da web, através das lives, dos meios sociais, esse poder nós temos na mão, e esse poder foi dado por Deus para que nós pudéssemos usar desta maneira. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, semana que vem vamos estar compartilhando mais uma palavra para a glória do Senhor. E não esqueça, sextas-feiras, a partir das 10 para as 8, nós temos a live, onde nós também compartilhamos a palavra do Senhor, onde você pode deixar aí as tuas dúvidas, compartilhar o teu testemunho, e estarmos juntos aí compartilhando. Se você tem algo para dizer, são lives poderosas, eu creio que tem edificado muito a igreja do Senhor aqui em Bento Gonçalves e nesta nação. Amém, queridos? Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Amém.